Bom dia, boa tarde e boa noite. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Paulo Herbert e estamos aqui hoje para conversar sobre os vários modos que você pode pedir atividade para o seu estudante dentro da plataforma Vida Escolar de Aula Virtual. Vamos lá? Estamos aqui no nosso site de teste, vou colocar o CPF, para a gente poder entrar na nossa aula e colocar as atividades para o estudante. Eu vou utilizar, pessoal, uma aula que já estava sendo feita, tá? Aqui na fase 1, Rosa dos Ventos. Eu já tinha preparado, já fiz o meu planejamento. Aqui, ó, o meu conteúdo, eu já coloquei vários tipos de conteúdo para o meu estudante, tá? E agora eu vou fazer minhas atividades, vou pedir minha atividade, tá? Antigamente a gente só tinha a opção do Google Forms, tá? A gente ampliou devido à solicitação dos professores para outros tipos de atividade. Então a gente clica aqui em mais atividade, tá? Então a gente escolhe os tipos de atividade. Quais são os tipos? Google Forms, que nós recomendamos fortemente que você trabalhe com o Google Forms. Por quê? Porque lá você pode colocar a imagem e uma imagem, por exemplo, e depois 3 perguntas. E se você vai mandar uma atividade no arquivo, é pergunta e resposta. Se é pergunta e resposta, utilize o Google Forms, porque o estudante não precisa baixar um arquivo e depois devolvê-lo. Ele só vai responder diretamente em uma página da internet. Então ele escolhe múltipla escolha, ele escreve, ele pode mandar arquivo pelo Google Forms. Então a gente orienta fortemente, aprendam a manusear o Google Forms. Ele parece complexo no início, mas depois que nós utilizamos no dia a dia, ele nos dá um ganho de produtividade muito bom, além da facilidade do estudante. Se a gente quer que mais e mais estudantes façam as atividades pelo seu celular, então o Google Forms é a melhor opção, tá bom? Mas a gente sabe e entende que existem algumas situações e alguns cenários onde o arquivo pode se encaixar melhor, então nós colocamos aqui também o arquivo, para que você mande um arquivo para o seu estudante relacionado à sua atividade, tá? Lembrando, se for um conteúdo para ele estudar, coloque na aba conteúdo. Aqui em atividade, só mande um arquivo que ele vai trabalhar diretamente na atividade, tá? Por exemplo, um arquivo Word onde ele tem que preencher alguma coisa, tá? Alguma coisa do tipo, tá bom? E por que nós colocamos também a opção outro? É porque você pode pedir para o seu estudante realizar a tarefa no seu caderno, por exemplo, em uma folha de papel, né? E como você vai receber isso? Você tem a opção de pedir ao estudante um arquivo de volta. E esse arquivo pode ser uma foto que ele tire no celular do pai ou no seu próprio celular, tá bom? No celular que ele está nas mãos, tá ok? Então ele pode tirar assim uma foto do caderno. Isso pode ser muito, mas muito interessante, tá? Que aí você consegue ver a produção do estudante e assim você pode fazer a sua correção. Lembrando, quando você pedir uma foto, lembre de orientar o seu estudante, pedindo que a foto esteja legível, que a foto seja em um ambiente claro, que assim você facilita o seu trabalho quando chegar a foto para você dar uma olhada, tá bom? Então vamos criar aqui primeiro, a primeira atividade que nós vamos criar é no Google Forms, tá bom? Pessoal, eu não vou criar uma atividade completa, só vou mostrar as possibilidades, tá? Então vou aqui no Google Forms, tá? Eu vou em meu Google Forms e iniciar um novo formulário, tá? Então o formulário é atividade, tá? E aqui a primeira questão, antes de colocar a questão, eu quero colocar uma imagem. Posso colocar uma imagem? Posso. Aqui, ó, botãozinho de imagem. Clico aqui em imagem, inserir imagem. Posso pegar uma imagem da minha câmera, posso pegar a imagem do meu computador, ou eu posso procurar essa imagem, tá? Ou fotos do meu aplicativo, tá? Ou eu posso pesquisar uma imagem do Google, tá? Quando eu pesquiso, vou botar aqui, ó, Rosa dos Ventos. Olha para mim, ele mostra vários, tá? E eu quero uma Rosa dos Ventos mais simples. Eu vou clicar nessa aqui e inserir. Olha que bacana que ele vai fazer para mim. Ele vai inserir para mim uma imagem,
um título. Rosa dos Ventos. Tá aqui, já inseri um título, tá? E eu posso colocar ela aqui no início, ó. Cliquei aqui e arrastei, tá? Por quê? Porque ela fica aqui em cima e eu posso, em cima dela, sobre ela. Isso pode ser um texto, Herbert? Pode. Pode ser um texto como imagem? Pode. Eu posso tirar uma foto do livro que tem um texto? Posso. Posso tirar a foto de uma fórmula de matemática? Posso. Então, eu posso colocar qualquer tipo de imagem aqui, tá? Por exemplo, fórmulas matemáticas. Posso colocar aqui imagem, uma tirinha de jornal. Posso colocar aqui algum recorte de gibi. Tudo que possa se transformar em imagem eu posso colocar aqui. Inclusive tirando foto do meu celular. Viram lá? Então coloco aqui e depois eu venho com as perguntas, né? Pessoal, eu coloquei aqui uma pergunta, mas lembre-se, é um exemplo, tá bom? É um exemplo. Coloquei aqui, em que posição está o ponto de direção cardeal sul? Tá aqui. E aí eu pus embaixo, no meio, em cima. Então vejam que é só um exemplo, tá bom? O que é que eu esqueci, pessoal, de fazer aqui, que é primordial, que é sempre temos que fazer primeiramente, é pedir o nome do estudante. Então, clico aqui ó, em mais, para adicionar uma pergunta, tá? E aqui a pergunta veio aqui para baixo. O que é que eu coloco? Nome do estudante, tá? E aí vira uma resposta curta, e é obrigatório. Clica aqui porque é obrigatório, senão ele não consegue enviar para mim a resposta. Ele tem que preencher isso aqui, tá? Posso colocar uma outra. Turma do estudante. Múltipla escolha não. Também é uma... Qual é o tipo de resposta dele? É uma resposta curta. Então, ele vai ter que me dizer. E é obrigatório? É obrigatório, tá? E onde é que eu coloco essas perguntas de nome do estudante? Eu coloco lá em cima, ó. Antes até da imagem. Primeira pergunta é o nome dele. Volto, pego a turma do estudante, que é a segunda pergunta, coloco logo em seguida. Tá aqui, tá? E aqui fica nome do estudante, turma do estudante. Lembrando, pessoal, e agora, o que é que eu faço? Para pegar essa atividade, digamos que eu já fiz várias perguntas. O que é que eu faço para colocar lá no meu sistema, na minha aula virtual? Como é que eu faço? Para pegar essa atividade e o estudante ver e poder responder. Primeiramente, eu venho aqui nos 3 pontinhos, mais, venho aqui em gerar link preenchido automaticamente, clico, tá? E aqui na pergunta nome do estudante, eu coloco nome, underline, estudante. E por que eu faço isso? Porque o estudante não vai precisar digitar o seu nome. Quando você coloca isso aqui, o sistema vai preencher para ele o próprio nome do estudante, que aí vai facilitar para você e para ele, né? E aqui eu boto turma estudante. Pronto, eu coloquei esses dois, nome estudante, turma estudante, dou uma olhada, vejo como é que está a minha atividade e lá embaixo eu clico em gerar link. Cliquei aqui, ele diz aqui para mim, ó, para copiar. Eu clico aqui em copiar link, aqui embaixo. Ele copiou para mim. Então eu venho na minha atividade de Google Forms, atividade interativa Rosa dos Ventos, e aqui no link da internet eu clico com outro botão, ó, e colar. Ah, Herbert, eu não estou no computador, estou no celular. Como é que aparece esse botão colar? Você bota o dedo e segura dentro desse quadradinho aqui que está em azul. Bota o dedo, segura 3 segundos, vai aparecer a opção colar. Clica lá em colar, tá bom? E aqui as orientações para o estudante. Abra a atividade e responda somente uma vez. Por quê? Eu coloquei isso porque o Google Forms ele pode entrar várias vezes e responder várias vezes. Então, você coloca só uma vez porque vai valer aquela primeira vez que ele acessar e fizer a sua atividade. Vou salvar. Salvei a minha primeira atividade, tá? O tipo de atividade aqui, que é o Google Forms. Vou para a segunda, que vai ser um arquivo. Eu clico aqui em mais atividade. Escolho o tipo de atividade. Arquivo. Quando eu clico em arquivo, aparece para mim essa janelinha laranja, né? Cinza com a borda laranja. Clico nela. Quando eu clico, vai aparecer para eu procurar um arquivo. Eu já tenho aqui um arquivo pronto, Rosas do Vento, que é uma atividade. Clico em abrir. Ele está
carregando, carregou, opa, bacana. Título, arquivo, PDF, Rosa dos Ventos. E aqui eu dou uma orientação. Pessoal, vejam que quando a gente faz Google Forms, a devolutiva do estudante é pelo próprio Google Forms. Se a gente entrega um arquivo para o estudante, a gente dá a opção para ele de como ele vai devolver essa atividade para a gente. Então aqui, ó, o estudante enviará a resposta por, veja, sem devolução de atividade. Se não tiver nenhum tipo de devolução, é só um exercício de fixação e eu não quero que ele retorne nenhum material. Pelo Google Forms, que aí o Google Forms é porque a gente já escolheu essa opção. Arquivo, aí ele pode mandar uma foto, um Word, um PDF, um áudio, então uma música, então qualquer coisa, tá? Um arquivo. Ou ele pode somente dar uma devolutiva de um texto curto. Se você pede para ele preparar um parágrafo, se você pede para ele responder uma pergunta, só uma pergunta, ele vai receber um quadradinho desse para ele digitar a sua resposta e devolver para a gente, tá certo? Então são essas as formas que o estudante tem de devolver sua atividade, pelo Google Forms, um arquivo ou uma resposta curta, um texto curto. Tá? Nessa da Rosa dos Ventos, que eu estou enviando para ele um arquivo, vamos pedir para que ele devolva também um arquivo. Só que o que é que eu vou pedir? Olha que interessante aqui, o arquivo. Olha a orientação. Devolva o arquivo preenchido com suas respostas. Imagine que eu estou mandando para ele um arquivo PDF com as perguntas e aí ele vai ter que preencher no seu celular e mandar as respostas. Pode ser dessa forma que você pode fazer, tá? Lembrando, se for perguntas e respostas, faça no Google Forms. Tenha esse pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter menos trabalho na hora da correção, tá? Imagine você ter que mandar um arquivo Word e depois vai ter que ler 20 arquivos Word, 30, que aí é o número de seus estudantes. Quando você faz isso no Google Forms, você pode inclusive já dar o feedback lá para ele, se ele errar, se for múltipla escolha. Você já pode também receber, se tiver nota nessas atividades, a nota que cada estudante já tirou. Então vai facilitar bastante o seu trabalho, tá? Mas se precisar, arquivo, pode utilizar dessa forma, tá? Então eu coloco a orientação aqui para o estudante, salvei. Ok, ele está salvando, ótimo. Então veja, já tenho duas atividades aqui, dois tipos diferentes de atividade para o estudante. Vou colocar a outra atividade. Então está aqui, vamos fazer a última atividade para ele. Tipo de atividade, outro, como assim? Então a gente vai dizer a ele, a orientar ele completamente na atividade que ele vai fazer. Esse outro é muito bom para exercícios de fixação. Se você quer que ele faça no caderno alguma coisa, ou que ele escreva no caderno alguma coisa, você pode colocar isso, outro, tá? E aqui o título é Perguntas para serem respondidas no caderno. Pronto. Posso fazer isso? Posso, né? Sem nenhum problema. E aqui embaixo, tem algum link de internet relacionado? Não tem, tá? A gente deixa aqui, como é outro, a gente deixa aberto. Orientação para o estudante. Eu coloco aqui, ó. Responda no caderno e devolva uma foto com as respostas das seguintes perguntas. E aí, pessoal, posso colocar aí eu coloco a pergunta 1, né? E aí eu posso colocar a segunda pergunta, a terceira, tá? Posso colocar aqui a terceira, desenhe uma rosa dos ventos. Posso, ele desenha, aí ele tira a foto, né? Lembre-se, ele só vai poder mandar um arquivo de volta. Então tentem colocar atividades que consiga ele preencher em uma folha só, tá? Seja ofício ou um caderno grande, e aí ele responde em uma folha só. Então 3 perguntas eu acho que já daria com certeza, tá bom? Então aqui eu coloquei, e aqui eu tenho que escolher que ele tem que devolver um arquivo, no caso foto, Word, o que é que seja. Então, por que eu tenho que fazer isso? Porque é através desse arquivo que ele vai mandar a sua foto do celular, tá bom? Eu vou salvar aqui
salvei, né? E aqui fica as minhas 3 tipos de atividade, tá bom? Bem, pessoal, vocês viram aí as várias maneiras que podemos mandar atividades para o nosso estudante e que ele pode devolver para a gente. Então, a gente pode enviar para ele um formulário do Google Forms, um arquivo, ou podemos mandar uma atividade escrita para que ele possa desenvolver em casa sozinho. E o estudante pode nos devolver de 3 formas também. Primeira, um arquivo, no caso, uma foto do celular ou um arquivo, tá? Segundo, ele pode mandar um texto curto para a gente respondendo a alguma pergunta. Nós também podemos fazer aquele exemplo que eu dei de pergunta 1, 2 ou 3, colocar para ele responder uma resposta curta, onde ele vai, resposta da pergunta 1, resposta da pergunta 2, ele pode escrever diretamente na plataforma também, se for escrito e se for curto, tá? E a terceira forma é pelo próprio Google Forms. Ele responde lá e a gente recebe no nosso e-mail todas as respostas dos estudantes da turma. Vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!